E eu quero conversar um pouco com você hoje sobre quando eu digo sim para os planos de Deus. Vamos repetir comigo? Quando eu digo sim para os planos de Deus. O que é que acontece quando você diz sim para os planos de Deus? Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Pai, queremos ouvir a tua palavra. Aquiete os nossos corações, acalme a nossa alma, e que possamos ser impactados pela palavra do Senhor. Usa-me como um canal, que todo o meu eu caia por terra, que eu diminua e que o Senhor cresça. Fale conosco, Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje o tema da mensagem para nós é: quando eu digo sim para os planos de Deus. O último versículo que nós lemos é a base para o tema dessa mensagem. Depois que o anjo fala tudo para Maria, Maria tem uma resposta para o anjo, e a resposta é para o anjo. Maria disse: então disse Maria: aqui está a tua serva, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Versículo de número 38. Quando nós paramos para pensar nesse texto, esse texto se encaixa muito bem com o Dia das Mães e também com os lares de paz que nós estamos vivendo, porque esse texto fala de uma família que estava se preparando. José, um homem já mais vivido, mais velho, e Maria, por volta dos seus 14 aos 17 anos. Maria estava ali também se preparando para casar-se com José, e de repente o plano de Deus intervém no plano dos homens. O plano dos homens era casar Maria com José. Seus pais estavam acordados e isso iria acontecer. Só que o plano de Deus é que Ele chamou Maria e José para cuidarem do seu filho nessa terra. E isso implicava numa mudança radical na vida daquela família. E o interessante é que tanto Maria como José disseram sim para o plano de Deus. A primeiro momento, quando José ficou sabendo, José, até uma atitude nobre, tentou fugir escondido, para que todo mundo pensasse que ele tinha engravidado ela e tinha ido embora. Assim ela não seria apedrejada, porque se José diz: olha, esse filho não é meu, Maria seria apedrejada, segundo a lei do seu tempo. José também, como um homem nobre, ele tentou fugir, mas o anjo apareceu para ele e também falou com ele tudo que tinha falado para Maria. E imediatamente, assim como Maria, José disse: estou nessa, estou junto nesse plano.
mesmo sabendo que isso custaria muito para os dois, mesmo sabendo que isso ia mudar toda a trajetória daquela família, porque o planejamento deles foi impactado pelo planejamento de Deus. O plano de José e Maria foi mudado pela agenda de Deus. Deus olhou para uma cidadezinha lá no cantinho, Nazaré, periferia da Galileia. Deus olhou para aquele lugar e disse: tem um casal ali que muito me alegra, e eu vou usá-los, e é ali que o meu filho vai crescer, é ali que o meu filho será alimentado, é ali que o meu filho será criado. Essa é a mãe certa para o meu filho, e este é o pai certo para o meu filho aqui na terra. Deus olhou para aquela família muito agradou a Deus. Então, irmãos e irmãs, o que nós podemos aprender? Quais são as lições que nós podemos aprender com a família de Nazaré? Jesus nasceu em Belém, na cidade de Davi, mas cresceu em Nazaré. Cresceu nessa cidade, neste lugar, que era o subúrbio do subúrbio, o lugar mais humilde do humilde, o lugar mais desprezado dos desprezados. Lá Jesus cresceu. Deus olhou para aquele lugar, Deus viu aquela família, e Deus convocou aquela família. E é por isso que o tema da mensagem é: quando eu digo sim para os planos de Deus. Maria e José disseram: sim, Deus, nós não entendemos muito bem o que vai acontecer. Eu não estou entendendo muito bem esse negócio da minha mulher ficar grávida sem a minha intervenção, mas se é a tua, eu estou aqui com ela. Maria também entendeu: Senhor, como vai acontecer se eu nunca me encontrei com um homem? Mas se tu estás dizendo, sim, Senhor, eu digo sim para os teus planos. Isso impactou de forma direta a vida dessa família. Isso impactou de forma direta a vida de José, de Maria e de Jesus, que estavam para chegar. E quais são as lições que nós aprendemos? Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, a primeira lição que você precisa aprender com a família de Nazaré é que Deus, Ele te chamou, Ele te escolheu, e Deus não olha como o homem vê. Essa família não tinha nenhum atributo humano que agradasse os homens daquela época. Maria, uma menina simples, de Nazaré. José, um homem simples, que tinha a linhagem de Davi no seu sangue, mas um homem simples. E a cidade, então, o lugar que eles moravam, periferia da periferia, aonde ninguém poderia imaginar que Salvador iria crescer, aonde ninguém poderia imaginar que o Salvador seria ensinado, ia crescer, passar a sua infância, chegar na sua fase adulta. Mas lá estava Deus olhando para o improvável, lá estava Deus olhando para corações quebrantados, e não para o lugar, não para circunstâncias e não para a aparência. A primeira lição que nós aprendemos nessa noite é que não importa os seus atributos para os homens, o que importa é como Deus está olhando para você. Deus olhou para Maria e para José, e Deus não se importou se era Nazaré, Deus não se importou se eles eram de classe média, alta. Deus simplesmente olhou para uma família que aos olhos de muitos não tinha nenhum atributo humano para receber o Filho de Deus. Não era nenhum palácio, não era nenhum filho de um rei da época, mas ali estava uma família pronta para receber o Filho de Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus, Ele não olha para você como os homens veem. Foi assim quando Jessé, o Elenita, estava na sua casa com seus filhos, e então Deus manda Samuel ungir um dos filhos dele. Entrou todos os seus filhos bonitos e fortes, e até Samuel disse: deve ser esse bonitão que está entrando agora. Eu disse: não é nenhum deles. Tem mais alguém aí? Aquele pequenininho que está cuidando das ovelhas. Deus manda chamar, porque é isso que eu quero. Para todo mundo, Davi não se comparava em nada com um guerreiro, mas Deus olhou e disse: quero Davi, porque eu não vejo como o homem vê. Sabe qual que é o nosso grande problema? É que nós estamos acostumados a olhar para a roupa, nós estamos acostumados a olhar para a casa, nós estamos acostumados a olhar para as situações financeiras, nós estamos acostumados a olhar para a boa oratória, nós estamos acostumados a olhar para o que está por lá de fora. Mas Deus, Ele não julga, Ele não olha como nós olhamos. Deus olhou para uma família simples de Nazaré, para o subúrbio do subúrbio de Nazaré, mas Deus disse: é desta família que eu quero usar para cuidar do meu filho. E a primeira lição que nós aprendemos, irmãos e irmãs, é que você não vai agradar a Deus com os aparatos dessa terra, mas você vai agradar a Deus com o coração contrito, quebrantado e sincero.
nos apresentar para as pessoas, queremos viver uma vida de face, de aparência para as pessoas, só que Deus conhece quem nós somos. Maria e José não quiseram viver uma farsa, eles viveram de fato como eles eram, e isso que agradou o coração de Deus para com eles. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos olhar e fazer uma avaliação da nossa vida, porque Nazaré é uma cidade humilde, no subúrbio da Galileia, mas lá estava Deus olhando para aquele lugar. Eu estava hoje de joelhos aqui e orando, e sabe, irmãos, hoje de joelhos orando, antes do culto começar, eu lembrei de onde Deus me tirou. Quem diria que de uma favela lá do Carangola, lá Sardina, quase 6 ou 7 quilômetros do centro, quem diria que Deus iria tirar alguém de lá? E Deus me tirou. É assim que Deus faz. Os homens olham a aparência, Deus olha o coração. Quem sabe se Deus tivesse falado com mais alguém isso, alguém poderia dizer para o João: isso não enganou, não tem outra cidade melhor, não tem outra família melhor, mas é assim. Deus, Ele não é como eu e você. E olha o que a Bíblia diz, Isaías 55:6: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não pensa como eu e você, Deus não vê como eu e você. O pensamento de Deus, os olhos de Deus, vai além do que eu e você podemos imaginar. Deus olhou para uma família pequena, para uma família humilde de Nazaré, mas ali Deus encontrou corações sinceros e quebrantados para cuidar do filho dele. E a minha pergunta nesta noite é: será que Deus pode encontrar corações sinceros e quebrantados que também querem receber o filho dele nessa noite? A segunda lição que nós aprendemos é que a melhor notícia que alguém pode receber em sua vida é essa: eu estou contigo. A melhor notícia que alguém recebe não é que a sua conta bancária cresceu. A melhor notícia que alguém recebe não é uma cura física. A melhor notícia que alguém recebe não é isso ou aquilo outro. Mas a melhor notícia que alguém pode receber é: Deus está contigo. John Wesley, o fundador dessa igreja, dizia: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Irmãos, a melhor notícia que nós podemos receber na nossa vida é que Deus caminha conosco, é que Deus anda conosco, é que Deus está conosco, é que o Emmanuel, Deus conosco, se faz presente. Quantos de nós temos aberto mão da presença de Deus para ter a presença dos homens? Quantos de nós estamos abrindo mão de andar com Deus para andar com as coisas dessa terra? E essa é a maior loucura que o ser humano faz. Um dia, Moisés, ele orou a Deus, porque Deus disse para ele: Moisés, eu não vou com você não, tá, Moisés? Mas vou enviar um anjo para ir à frente do povo. Sabe o que Moisés disse? Senhor, se tu não fores comigo, Senhor, faça aí. Eu quero a tua presença. Moisés sabia o valor da presença de Deus. Irmão, a segunda lição que nós aprendemos é que a melhor notícia que nós recebemos na vida é a notícia de que Deus está conosco. Quando nós lemos o versículo de número 28, olha o que o anjo disse para Maria. Vamos lá, versículo de número 28, olha o que diz aí. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Essa é a melhor notícia que alguém recebe. Não é estar rodeado de homens nessa terra, mas é saber que Deus é contigo. Sabe por quê? Porque os homens dessa terra não podem te livrar da morte, mas Deus contigo te dá a vida eterna. Sabe por quê? É como o salmista no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É como o profeta Isaías 43, ainda que eu passe pelo fogo, ainda que eu passe pelas águas, o Senhor diz para Isaías: você não se queimará, você não se afogará, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo. É como Cedraque, Mesaque e Abednego jogaram na fornalha, e quando foram olhar a fornalha, o quarto homem da fornalha estava com ele. A melhor notícia que nós recebemos é que Deus está conosco. Nós aprendemos isso com essa família de Nazaré.
José teve medo, Maria lembrou que o anjo tinha dito: Maria, fica tranquilo, a responsabilidade sua será grande, a responsabilidade de José será grande, mas quando vocês mudaram a sua agenda e entraram na minha agenda, eu sou com vocês. É isso que nós precisamos aprender, irmão. Quando você muda a sua agenda e diz: a minha agenda está de lado, eu planejei isso, mas Deus quer isso, então Deus é com você. Você precisa entender isso, meu irmão, minha irmã. Você precisa compreender, você precisa entender que quando eu digo sim para Jesus, sim para os planos de Deus, a presença de Deus é constante na minha vida. Maria e José, a partir daquele momento, iriam enfrentar muitas batalhas. Maria e José, a partir daquele momento, iriam enfrentar muitas dificuldades. Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 14, Maria e José fogem para o Egito. Lá em Mateus no capítulo 2, versículo 16 ao 18, Herodes manda matar todas as crianças. Sabe, mataram muitas crianças. Maria e José fugiram para o Egito. Mas por que eles fugiram para o Egito? Por que Jesus ficou seguro? Porque Deus era com eles, mandou o anjo dizer: é hora de sair daqui, é hora de ir para o Egito. E quando esse homem morrer, aí o anjo foi lá e disse: pode voltar, porque Herodes já morreu. Sabe o que significa isso? Que Maria e José estavam debaixo do controle de Deus. Irmãos e irmãs, quando você diz sim para os planos de Deus, você ouve essa notícia maravilhosa: eu sou contigo. Que coisa linda, irmão, é saber que Deus é conosco. Que coisa linda saber que Deus é conosco hoje, é conosco amanhã, é conosco na eternidade, em todo o tempo. Deus é um Deus presente. Só que você precisa dizer sim para os planos dele. Maria e José tinham talvez muitos outros planos. Estavam muito felizes pelo casamento que estava prestes a acontecer, mas de repente Deus aparece e diz: olha, eu quero me envolver nesse plano e te dar um outro plano. Eu quero um outro plano para vocês. E José, eu quero te informar, a tua esposa está grávida. Maria, você vai ficar grávida. Mas eu não como, eu não tive nenhum relacionamento com o homem. Mas este é o meu plano, Maria. Maria então disse: mas eu estou certa. José é encontrado pelo anjo, quando ele está tentando ir embora, e ouve a voz do anjo, e volta e diz: beleza, estamos juntos nessa, Maria, porque o plano de Deus agora é o nosso plano. Irmãos e irmãs, Deus anda com você quando você está nos planos dele. E o plano de Deus para nós, ele se resume em uma só palavra: Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o plano de Deus, trazer o Salvador, para que ele pudesse impactar a minha vida e a sua vida. A terceira lição que nós aprendemos, irmãos e irmãs, é que a bênção acontece quando a graça de Deus nos alcança. Repita comigo: a bênção acontece quando a graça de Deus nos alcança. E sabe o que é graça de Deus? Graça de Deus é um olhar de Deus para aqueles que não mereciam o olhar de Deus. Graça de Deus é um favor de Deus para aqueles que não mereciam o favor de Deus. Maria e José não mereciam nada. É por isso que nós amamos Maria, mas não adoramos Maria. É por isso que nós amamos José, mas não adoramos José. É por isso que nós amamos Paulo, Lucas, João, Mateus, mas não adoramos ele. Mas nós adoramos aquele que foi gerado no ventre da Maria, porque ele veio de Deus e é o próprio Deus que se fez carne. Irmãos e irmãs, o que nós precisamos entender é que quando a graça de Deus é revelada a nós e nós abrimos o coração para a graça de Deus, milagre acontece. Olha o que diz o versículo de número 30. Diz assim o versículo número 30: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha que coisa linda. O anjo disse: Maria, não tenha medo não. Eu sei, você não merecia nada. Você é tão pequena como qualquer outro ser humano, mas a graça de Deus te alcançou. E quando a graça de Deus nos alcança, não é porque você é bom que você está indo bem na sua empresa, não é porque você é bom que você está conquistando algumas áreas, não é porque você é bom não, ninguém aqui é bom, mas é por causa da graça de Deus que nos alcançou. Quando a graça de Deus nos alcança e a gente diz sim para os planos de Deus, o milagre acontece. É isso que nós precisamos entender, irmãos. O grande problema é que muitos de nós estamos muito orgulhosos, e quando a gente vive uma vida de orgulho, nós desprezamos a graça. Eu disse isso pela manhã e vou dizer: cuidado com os elogios.
Irmãos, como que o diabo surgiu? Eu saí daqui, aí estou ali comprando um frango, sabe, aquele franguinho assado, que maravilha. Aí alguém parou para mim e falou assim: está me conhecendo, pastor? Eu falei: eu não. Pois eu tive lá na igreja. E o cara começou, eu falei no elogio, o cara começou a falar: Jesus, guarda meu coração, Jesus. Irmão, cuidado com os elogios. Irmão João, ajude eu aí, irmão João. Cuidado com os elogios. Sabe por que isso pode roubar a graça de Deus do seu coração? Maria e José entendeu: nós somos de Nazaré, cidadezinha insignificante, cidadezinha que ninguém olha. Senhor, o que o Senhor quer conosco? O anjo disse: fica tranquilo, a graça de Deus te alcançou. Irmão, quando a graça de Deus nos alcança, e quando a gente abre o coração para a graça de Deus, se prepare, porque milagre vai acontecer. Se prepare, porque milagre vai acontecer. Irmão João, milagre vai acontecer, meu irmão. Fica tranquilo. É assim que Deus faz. Mas você precisa entender que é a graça de Deus. Você precisa entender que você não é tão bom quanto você pensa que é. Que você não é o cara que você pensa que é. Que você não é a menina que você pensa que é. Que se você tem o fôlego de vida que tem, é por infinita graça, é por infinita misericórdia. Aliás, é isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você é salvo pela graça, meu irmão e irmã. Então não deixe o diabo ficar jogando na sua mente culpa. Não importa o que você fez no passado, distante ou presente, a graça te alcançou, você foi perdoado, você abriu o coração para a graça, você é de Deus. Então faça como Maria, faça como José: Senhor, pode mudar meus planos, porque eu digo sim para os planos do Senhor. E assim a vida. A quarta e última lição que eu quero que você aprenda nessa noite é que quando você é tocado pelo poder do Espírito Santo, você recebe vida de Deus em seu interior. Repita comigo: vida de Deus, nasce em mim quando eu sou tocado pelo poder do Espírito Santo. Irmão, olha que loucura. Olha que loucura. Maria então pergunta para o anjo, olha só, versículo de número 31, abra comigo, versículo 31: eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Agora, pula para o versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Escute, deixa eu tentar desenhar para você. Olhe para mim. Maria está ali, tranquila, preparando para casar. De repente um anjo traz uma notícia para ela, também leva para o esposo dela depois, para o esposo, para o noivo. E aí, de repente a notícia vem como uma bomba, para mudar tudo. Mas uma notícia que Maria e José falaram: beleza, Senhor, mudou os nossos planos, mas nós não queremos mais que nós queremos o seu. Tranquilo, mas como que vai acontecer isso? O anjo disse: poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo, graças a ti, a sombra do Altíssimo te envolverá. E aí, quando isso acontecer, o seu ventre vai receber vida. Ei, mamães que estão, não foi nada como nós temos hoje, relacionamento de homem com mulher. Foi o poder do Altíssimo que plantou vida no ventre de Maria. Sabe o que significa? Que quando Deus entra em você, Cristo nasce em você. Quando o poder do Espírito entra na tua vida, Cristo é gerado em você. Você vive em Cristo, você respira Cristo, você anda com Cristo, você fala de Cristo, porque dentro de você, quando o poder do Altíssimo vem sobre você, é sobre Cristo, é por Cristo, é para Cristo, é o Salvador em nós. Quando o poder do Altíssimo nos envolve, nós recebemos Cristo dentro de nós. Aí nós lembramos de 1 Coríntios 3,16: nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sabe, meu irmão, minha irmã, porque tem muita gente que não tem mais Cristo dentro dele, não tem mais o Espírito Santo.
Porque não tem mais o poder de Deus. Nós não estamos falando agora de uma gravidez, mas estamos falando que a partir de agora, quando o poder do Altíssimo envolve a igreja, não se fala de pastor Maico, não se fala de bispo, não se fala de apóstolo, não se fala de mais ninguém, se fala de Cristo. O assunto agora é Cristo. Quem está gerado em nós é Cristo. O alvo é Cristo. O centro é Cristo. A partir de agora não é simplesmente José e Maria, mas é o que estava no ventre dela, é o que nasceu, que seria cuidado, porque ele é o Filho de Deus que veio para nos resgatar. Então, meu irmão, minha irmã, quando o poder do Altíssimo vem sobre você, igreja, Cristo nasce, reina e governa dentro de você. Quando eu digo sim para os planos de Deus, a partir desse momento o poder do Altíssimo me envolve. E quando o poder do Altíssimo me envolve, sai a arrogância, sai a soberba, sai o ódio, sai a avareza, sai a mágoa, sai a ganância, e começa em nós reinar de dentro para fora, como João 4:24, quando Jesus encontra com a samaritana, ele diz: do seu interior vai fluir rio de água viva. Sabe o que significa quando você diz sim para os planos de Deus? Você consegue vencer a você mesmo, esses desejos carnais que estão aí dentro de você, essas lascívias carnais que estão dentro da sua alma, esse peso que está por dentro, que você não consegue vencer sozinho. Mas quando ele diz sim, Jesus, o teu plano e não o meu, Jesus começa a reinar de dentro para fora. Conheci, irmão. Maria disse: Senhor, pode usar a tua serva. José disse: Senhor, estou com a minha esposa aí nesse negócio, vou ser o pai desse menino, ela vai ser a mãe, nós vamos criar esse menino, vamos cuidar dele, porque é o teu filho, é o Salvador. E de repente, o que Maria tinha dentro de si? Jesus Cristo sendo gerado dentro dela. Se nós podemos usar o termo aceitar Jesus, foi a primeira família a aceitar. Porque literalmente eles aceitaram a incumbência que Deus deu para eles. A minha pergunta para você nessa noite é: quem está reinando dentro de você? Quem governa a tua vida? O ódio, a mágoa, o rancor, a avareza, a ganância, a soberba, as críticas? Significa que você precisa receber o Espírito Santo. Porque quando você receber o poder do Altíssimo, vai governar dentro de você Jesus de Nazaré. Quando você diz sim para os planos de Deus, Jesus vive em você. E eu termino a palavra nessa noite como a palavra de Deus diz em João 14:6. Jesus diz para mim e para você: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Irmãos e irmãs, Maria e José não entenderam muito bem, quase que nada que estava acontecendo no princípio, mas eles entenderam o seguinte: que os planos de Deus eram melhores que os deles. Você não precisa entender, você só precisa obedecer, e Cristo governará a tua vida. Quando eu digo sim para os planos de Deus, Cristo reina em mim. Quando eu digo sim para os planos de Deus, a graça me faz entender que eu não mereço nada, mas é a graça dele. Quando eu digo sim para os planos de Deus, eu sei que lutas virão, mas o Senhor estará sempre comigo. É a melhor notícia que alguém pode ouvir: eu estou contigo. Que Deus te abençoe.